Bom dia, pessoal. Todo mundo que está aqui no terceiro dia, nosso último dia da primeira JAC de OBM do Contínuo. Quem aqui vos fala sou eu, Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca. Também sou membro do canal dos Berrecas, que tem como intuito divulgar análise do comportamento. Então, está fazendo parte da comissão de organização dessa primeira JAC. Para mim também é muito legal, porque a OBM eu acho que é fundamental, né, para a nossa vida. Eu comecei a estudar OBM e me encontrei nela. Estou responsável por apresentar o professor Henrique aqui para vocês hoje. O professor Henrique é empreendedor, fundador da Lupeduc e consultor empresarial especializado em novos negócios, psicólogo pelo Mackenzie, mestrado e doutorado em análise do comportamento pela PUC São Paulo, cursando MBA em Digital Business na USP e pós-doutorado em análise do comportamento aplicada no Paradigma, Centro de Ciências e Comportamento e Tecnologia, o Instituto PAR, né, com foco em empreendedorismo e inovação. Professor e palestrante em diversos cursos de pós-graduação e extensão. O nosso tema de hoje é possível ter processos organizacionais que gerem inovação? Né? Inovação, processos organizacionais e análise do comportamento. Esses são ingredientes para a palestra com Henrique Ângelo, que vai questionar: é possível, né, então, ter esses processos organizacionais que gerem inovação? Iniciando a nossa manhã de hoje. Professor Henrique, bom dia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E o palco é seu, né? Não sei se mais alguma das meninas vai falar, se apresentar. Bom dia, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite. É um grande prazer estar participando aqui da JAC, da primeira JAC de OBM no Brasil. É curioso porque eu lembro quando eu comecei a estudar OBM, era meio tudo mato, assim, era 2009, tinha pouca gente que estudava. E aí eu fiz um curso, que inclusive com alguns dos palestrantes que vocês tiveram aqui, né? A Lívia foi minha professora, aí eu tive algumas aulas com o Cândido, enfim. E, e aí tá aqui hoje, né? Podendo debater um tema como esse. É um grande prazer e eu acho que eu queria adicionar uma coisa, né, no meu currículo, que eu acho que isso é uma característica minha que ajuda. Por muito tempo foi uma característica que eu me achava um meio impostor nas coisas, porque além de trabalhar com psicologia organizacional, né, eu trabalho com psicologia educacional com, e trabalho com esporte. E aí eu falava assim, peraí, né, quem é esse cara aí que não tem identidade? Que cara é esse? Né? O cara trabalha com todas as áreas, não deve fazer nada direito. E aí eu fui entender que, na verdade, aqui no Brasil a gente tem um problema, e eu acho que é importante falar isso aqui, em um lugar onde várias pessoas vão poder ouvir. Aqui, quando a gente pensa em organização, a gente pensa necessariamente em negócio aqui no Brasil. Quando a gente fala em psicologia organizacional, normalmente a gente está falando de negócio. Infelizmente, a área de negócios sequestrou o termo organizacional para eles. Mas organização nada mais é do que um conjunto de práticas e de pessoas. Você pode ter a organização de uma única pessoa, tá? Mas é um conjunto de práticas que transforma uma coisa em outra. E a gente vê isso em todo e qualquer tipo de instituição. Então, aqui no Brasil faria muito mais sentido a gente falar em psicologia institucional, né? Para a gente poder falar em todos esses níveis, ou seja, organização funciona em qualquer contexto onde existam pessoas, onde exista transformação. E eu diria mais, em qualquer contexto onde exista comportamento. Por quê? Porque comportamento nada mais é do que transformação, tá? A gente vai ver aqui, eu vou falar de trabalho. Deixa eu só compartilhar a tela. Bom, então, eu estou aqui porque é possível ter processos organizacionais que gerem inovação, tá? Em resumo, a gente consegue, né?
para a gente gerar um produto dentro de uma empresa, a gente precisa seguir uma série de passos. A gente precisa de uma certa estereotipia nas nossas ações para a gente conseguir chegar em algo. A gente precisa ter uma semelhança nas ações que a gente tem ao longo do dia. Os funcionários precisam repetir tarefas de maneira encadeada, de maneira entrelaçada, para que você consiga gerar um produto. Em resumo, às vezes não tem muito espaço para criatividade. Pegar um exemplo besta. Imagina só que a gente trabalha numa firma de advogados. A firma de advogados precisa elaborar um documento. Imagina se nesse documento eu resolver inovar. Não, acho que ao invés de eu escrever em termos jurídicos super sérios e colocar numa letra, numa fonte mais séria, com serifas, vamos botar em Comic Sans, fundo azul, letra branca, com confetinhos na ponta e usando uma linguagem mais solta. Qual é a probabilidade disso ser aceito por um juiz? Isso é uma inovação? Eu posso fazer isso? Posso. Mas isso vai manter a empresa em pé? Será que vão falar assim, nossa, que firma de advogados incrível? Cria. O pessoal é muito engraçadinho, muito legal, é muito fofo receber um documento desse. Não, tá? Dentro desta área, fazer isso vai gerar um problema para as pessoas. Provavelmente essa firma não se sustenta por muito tempo, tá? Então, para a gente entender um pouco melhor a inovação, eu vou falar de trabalho. Olha só. Trabalho nada mais é do que a ação do ser humano. Eu vou precisar adicionar aqui e ou das máquinas criadas por esses seres humanos, tá? Para transformar algo que entra em algo que sai. Então, é transformação. Trabalho nada mais é do que transformação, certo? Como eu vou transformar pode ser feito de várias maneiras diferentes, tá? Eu estava brincando aqui um pouco antes da gente entrar no ar, que eu estou reciclando slides, tá? Esses slides aqui são de uma aula que eu dou aqui no curso de OBM, alguns deles, né? Esse slide especificamente. Mas eu estou usando o mesmo material, mas estou falando coisas diferentes do que eu falei. Começando de um jeito diferente. Como assim? Dá para fazer isso? Opa! Ou seja, já existe aqui uma certa inovação, ou não? Eu vou dizer, inclusive, que depende, tá? Porque olha só, eu tenho uma demanda, eu trabalho em cima desta demanda e sai o resultado do meu trabalho, certo? Então, por exemplo, eu posso considerar, tá, essa demanda que eu tive de falar sobre esse assunto, tal, aqui no OBN, meu input. Posso considerar, por exemplo, os slides que eu tenho aqui como um input, certo? Tudo isso como entradas, e aqui a minha fala. Qual é o resultado disso?
Vamos descobrir. Pode ser vocês fazendo perguntas, pode ser vocês falando, vocês aprendendo um pouco mais sobre o assunto, pode ser vocês querendo novidades, né, querendo mais alguma coisa, vocês conseguindo falar sobre isso em algum outro contexto. Então, gente, são inúmeras as possibilidades de qual pode ser esse output. Isso é trabalho. Percebe? A gente faz trabalho em vários momentos, tá? A gente trabalha em vários momentos. Não só quando a gente ganha dinheiro. A gente trabalha quando a gente transforma. Ponto. E neste processo, eu posso repetir coisas ou eu posso variar. Se eu vario muito, esse produto do meu trabalho pode variar muito. Se eu repito exatamente a mesma coisa que eu fiz, eu posso ter menos variação aqui. Certo? Faz sentido? Agora, tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Pão. Eu tenho aqui o input, os ingredientes de um pão, tá? E aí eu vou ter como resultado o pão. A hora que você tem o ingrediente passando por um trabalho, por todo um. Aqui é uma tarefa, um conjunto de comportamentos que o padeiro vai utilizar, eu vou ter um output. O que eu vou fazer aqui nesse meio varia. Se eu tiver mais de um padeiro, tá? Eu posso ter processos de trabalho diferentes. Certo? Tranquilo isso. Se eu tenho esses processos de trabalho diferentes, eu posso ter, inclusive, conexões diferentes. Eu posso mudar o jeito que é feito cada um dos processos. Se eu mudar demais, isso impacta o produto. Faz sentido? Se eu mantiver exatamente a mesma coisa, o produto continua igual. Se for importante mudar este produto, eu necessariamente preciso mudar o trabalho que é feito. Tudo bem? Então, se eu preciso mudar o produto, eu necessariamente preciso mudar o trabalho. Então, necessariamente isso é transformação. Transformo isto nisto, tá? Mas se eu quiser manter o pão, porque eu preciso vender pão e o meu pão ele tem que ter um certo padrão. Tudo bem? A gente está aqui com o Lucas do canal dos Birrex. Cara, tem a estrutura de vocês lá, de como funciona o programa. Se vocês variarem muito, não corre o risco das pessoas pararem de assistir? É isso. Ou seja, existe um processo de trabalho que é padronizado. Por quê? Porque existe uma certa. É, é, existe um ponto importante. Olha o que eu falei. As pessoas param de assistir. A tua audiência determina o grau de variabilidade
que o teu produto pode ter. Tudo bem? Será que a gente. Será que inovar é sempre requerido? Então, tô falando até agora, não parece importante, né? Por quê? Cara, é só eu repetir. Eu posso até variar um pouco. Eu posso até. Só porque eu tô cansado de fazer exatamente a mesma coisa. E eu falo assim: ah, acho que eu vou tentar fazer um negócio diferente. Pode fazer? Pode. Desde que não afete o resultado final. E aí, vamos pensar, por exemplo, a diferença do Taylorismo. Olha, eu voltando lá nos primórdios da, da administração. A diferença do Taylorismo e do Toyotismo. Tá? No Taylorismo, você vai ter processos de trabalho muito determinados, com mensuração de cada etapa do trabalho de maneira muito fixa. O Taylorismo é exatamente a redução máxima da variabilidade no, na execução do trabalho. O Toyotismo é um foco no produto. É, vamos juntar aqui um grupo de pessoas e falar assim, cara, não importa como vocês vão fazer, só me entrega isso. Eu posso criar algumas especificações, eu posso criar controles de qualidade no trabalho. Isso é o Taylorismo, o Toyotismo, desculpa, tá? Que é, eu tenho um grupo que vai gerar necessariamente uma inovação, um produto. Esse grupo pode inovar processos de trabalho. Esse grupo pode fazer coisas muito diferentes de um dia para o outro, desde que não afete o produto requerido. Fez sentido? No Taylorismo, não. No Taylorismo, o grupo precisa necessariamente fazer cada passo daquilo que está descrito. Se a gente quiser entrar mais em OBM, for estudar Performance Management do Aubrey Daniels, no Taylorismo, eu vou ter uma gestão de comportamento por topografia. Então, aquela topografia de resposta, só para falar um pouco de behaviorism, né? Aquela topografia de resposta precisa ser a mesma, sempre. Quando eu vou para o toyotismo, eu tenho uma gestão por produto de comportamento, necessariamente, mas não necessariamente produto do comportamento individual. Mas eu tenho uma gestão por, cara, o importante é isto aqui estar feito desta forma. Eu, as pessoas têm liberdade para trabalhar como elas quiserem. O grau de liberdade que elas têm para trabalhar como elas quiserem, inclusive, é determinado pelos próprios integrantes do grupo que está trabalhando. As especificações desse produto vão gerar o que as pessoas vão chamar de cultura organizacional. Quando eu tenho um produto que funciona, quando eu tenho um pão que vende, tá? Quando eu tenho um pão que gera valor para outras pessoas, para os consumidores que compram esse produto e, portanto, este trabalho se fortalece, que é que eu vou ter aqui? Eu tenho o grau de variabilidade que esse público aceita este produto, determina as práticas que são feitas aqui para gerar o produto. Então, na hora que eu estou aqui
dentro deste trabalho. Estou aqui pensando em práticas. Vamos lá, eu historicamente faço uma coisa de um jeito. Tá? Então, preciso ter 3 pessoas fazendo isso, outras 2, 3 pessoas fazendo uma outra tarefa, outras 2, 3 pessoas fazendo outra tarefa. Certo? A hora que eu tenho tudo isso junto, eu consigo ter uma quantidade de pães que consegue ser absorvida por esse conjunto de pessoas, tá? Que é comprada por esse produto de pessoas. Beleza? A hora que eu tenho isso, a gente começa a pensar o seguinte: o grau de variação que eu vou ter aqui vai depender agora não só da qualidade do produto. Matematicamente, seria do produto, tá? Então, eu poderia variar. Eu costumo falar o seguinte: imagina de quantas maneiras diferentes você consegue abrir uma porta. Esse é um produto. De quantas formas diferentes você consegue fazer isso? Bom, eu consigo abrir uma porta com a mão, eu consigo abrir a porta com o cotovelo, com a cabeça, com o joelho, em qualquer parte do corpo que você imaginar. Eu consigo abrir a porta falando, dependendo do grau de automação da sua casa, você pode falar assim: Alexa, abre a porta para mim. Percebe? O grau de variabilidade é grande. Agora, qual é o jeito que você abre a porta normalmente? Você vê pessoas abrindo a porta com a mão, com o cotovelo? Não. Com o cotovelo, com a cabeça, tal, com a mão. E de um jeito específico. Por quê? Porque isso tem sido selecionado. Isso é o equivalente a uma cultura organizacional. O jeito que tem sido feito. Esse jeito que tem sido feito, ele vai estar incluído aí valores, um monte de coisa. O jeito que as coisas têm acontecido. Se a gente for pegar esse exemplo da padaria, imagina só. Esse jeito que o pão tem sido feito é feito desde 1905. Não vamos mexer nisso. Ah, mas a gente precisa atualizar o forno. Então a gente tem que garantir que o forno vai ter exatamente aquela temperatura X e não sei o que e tal, tal. Beleza, isso são especificações do produto. Mas o jeito que a coisa vai se organizar pode variar ou não. Eu vou ter mais uma coisa que pode impedir variação. Eu tenho, então, as especificações do produto que delimitam um conjunto de práticas de como eu posso conseguir gerar esse pão. Assim como eu tenho, matematicamente, um número gigante de possibilidades de abrir uma maçaneta. Mas algumas recorrem. E, historicamente, tem recorrido. E esse é o principal ponto. Historicamente, algumas coisas têm acontecido. E isso também restringe as possibilidades de variação. Então, quando a gente está falando em inovação dentro de uma empresa, a gente tem que entender que tipo de inovação que a gente está falando. A gente vai inovar dentro desse trabalho gerando o mesmo produto, ou a gente vai inovar o produto. Porque aí o grau de variabilidade é muito mais alto. O Hugo falou aqui, né? Seria a diferença entre inovar no setor público, o produto continua o mesmo, os processos de trabalho mudam. E a inovação de uma startup, que é a busca por um produto inédito. Perfeito, Hugo. Acho que faz sentido o que você trouxe. É isso, eu posso inovar o, o processo de trabalho, desde que eu não mexa com o produto. Né? E esse, eu também não posso inovar não só no produto, mas eu também tenho que tomar algum cuidado com alguns processos organizacionais, com algumas interações organizacionais que podem restringir isso. Por isso que eu falei em cultura.
Por exemplo, eu dou aula no Mackenzie. O Mackenzie é uma instituição confessional. Se eu falar, tá, qualquer coisa que vai contra, é, sei lá, imagina que eu falo assim, ó, o pessoal da igreja presbiteriana tá roubando aqui, gera um problema para mim. Ou se eu fizer coisas que vão na contramão da cultura do pessoal da igreja organizacional, da igreja presbiteriana. Por quê? Toda a cultura organizacional está dentro daquele contexto. Imagina eu proponho um curso escrito Deus não existe, tudo que os padres presbiterianos falam é besteira. Imagina se eu falo isso. Eu sou preso, sei lá, eu sou espartejado lá dentro. É, o ponto é, eu tenho que entender que existe esse outro limitador. O grau de inovação que a gente pode ter, ele é limitado não só pelo produto, mas também pela cultura do trabalho, da organização na qual a gente está. Ah, mas a gente precisa às vezes mudar a cultura, Henrique. Eu sei. E aí que começa a entrar a dificuldade do negócio. Por quê? Que aí eu vou precisar falar de cultura para vocês. As coisas poderiam esquentar bastante, com certeza. É, olha só, porque a própria noção de comportamento para análise do comportamento é uma noção de restrição de variabilidade. Quando eu tenho, olha só, a contingência, tá? Ela é uma contingência de três termos. Eu poderia colocar aqui mais uns oito aqui. A gente já tem elemento para isso. Mas ó, eu tenho uma consequência que retroage, fazendo com que uma ação seja repetida naquele contexto. Em resumo, o próprio trabalho do dia a dia começa a se tornar estereotipado. Não tem razão para inovar, a não ser que haja, a não ser que essa consequência, ou seja, contingente à mudança no comportamento, aí eu estou falando de variabilidade diretamente reforçada. Tá? Não sei que eu sei aqui que esse comportamento requerido por esta consequência ambiental, ele, ele necessariamente requer inovação, mudança. A não ser que eu esteja em um contexto novo para o qual eu não tenho resposta, eu não tenho comportamento já aprendido na história, também pode gerar inovação, certo? Por isso que novos colaboradores em uma empresa podem gerar inovação. Eles podem mudar. Ou mudança de pessoas, por exemplo, eu estou num setor X, e aí eu vou mudar a pessoa, eu vou tirar a pessoa do setor de RH e vou pôr no setor de marketing. Mas por que você faria isso? Pode ser estratégico para eu gerar inovação. Por quê? Porque às vezes você chega no setor de marketing, você vê exatamente as mesmas coisas acontecendo e tal. E aí você coloca a pessoa para fazer uma tarefa lá no setor de marketing, que era de um outro setor, e aí, de repente, você começa a ter inovação. Por quê? A pessoa varia, ela vai mudando o comportamento dela. Então, a própria noção de comportamento que a gente tem, ela já vai restringir essa variabilidade. Eu não vou conseguir pensar muito em fazer coisas diferentes por causa da própria noção de comportamento. Se eu historicamente tenho feito uma coisa, é menos provável eu fazer uma coisa nova. Principalmente se isso historicamente tem produzido consequência.
Eu diria até mais, se tem produzido consequência intermitente ou se envolve controle aversivo. O que é controle aversivo? Punição, ameaça, falando de linhas muito soltas. Eu vou ter cada vez mais o trabalho sendo feito de maneira estereotipada. É mais fácil eu ter punição contínua no trabalho, ameaça, se você não fizer esse trabalho do jeito certo, se você não fizer esse trabalho do jeito certo, você vai ser demitido. Porque normalmente a pessoa tem controle sobre um reforçador importante para a vida da pessoa, que é dinheiro, que senão a pessoa não come, não vive. Se você não faz isso na linha, você vai ser punido. Gente, necessariamente, tá? Necessariamente. Punição, ameaça gera estereotipia. Ela restringe variabilidade. Restringindo variabilidade, tem uma menor probabilidade de inovação. Tudo bem? Então, aqui a gente já está falando de um ambiente que pode requerer inovação. Tá? Imagina só, por exemplo, canal dos Birrecas. Eu preciso de um roteiro novo, cara, uma coisa que a gente nunca fez. Por quê? Porque o público precisa de assuntos novos, certo? O público precisa de assuntos novos, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter que. Eu tenho uma contingência que vai gerar inovação necessariamente. Beleza? Mas não pode variar demais. Pode ser, não, vamos, sei lá, vamos começar a falar aqui de complexo de Édipo continuamente. Vamos explicar o comportamento pelo complexo de Édipo. Imagina essa inovação no canal dos Birrecas. Aqui, ó, pô, é isso, cara. O cara faz isso porque até os 7 anos o pai não brigou direito com o cara. Entendeu? E aí, é uma inovação que o público dele vai começar a falar assim: peraí, acho que esses caras são meio estranhos aqui, acho que eles estão lendo a galera errada. Certo? Então, é uma inovação que precisa ter, que tem um certo limite. E aí, de novo, lembrando do produto, olha só como tudo meio que anda junto. Eu tenho uma contingência necessariamente que gera inovação, tá? Ou que gera variabilidade, não necessariamente inovação. A gente vai ver isso. E essa variabilidade que é gerada, ela fica circunscrita também ao produto. Se eu tenho Imagina só se tem um dos roteiristas, tá? Não sei como funciona toda a organização de vocês lá, Lucas, mas ó, imagina que você tem um conjunto de roteiristas ali que entra um cara que começa a dar umas ideias tipo essa. Cara, vamos falar de psicanálise? Não, eu acho que na verdade a culpa tá dentro do sujeito. Percebeu? A hora que você começa a falar isso, você começa a ter um problema. Aquela pessoa começa a gerar um problema. A variabilidade daquela pessoa gera um problema num nível que a pessoa já não consegue fazer mais o trabalho dela. É a hora que você começa a ter cortes. Então, falar de inovação, vocês percebem que não é simples. Eu preciso falar de controle aversivo, eu preciso falar de história de reforçamento, eu preciso falar do produto que daquela organização, daquela instituição. Eu preciso falar do contexto no qual ela está inserida. Tudo isso. Eu ainda nem falei, tem um monte de fontes de inovação que eu poderia trazer aqui, ou pelo menos fontes de novidade. Eu posso ter, por exemplo, generalização. Né? Generalização é um tipo de novidade. O que é generalização? Eu aprendi a fazer um negócio diante de um estímulo discriminativo, de um contexto, em contextos diferentes, eu faço a mesma coisa. Então, isso também é inovação, é fazer uma coisa.
eu faço uma coisa parecida com uma coisa que eu fazia em outro contexto, neste contexto aqui. Como é que eu fui trabalhar com esporte, por exemplo? Esse é o tipo de atuação mais recente que eu tenho. Cara, generalizei. De trabalhos que eu já tinha desenvolvido em escolas, trabalhos que eu já tinha desenvolvido em organizações. Tudo bem? Essa generalização necessariamente ou gera uma variabilidade, tá? Daí a importância de segurança psicológica em equipes inovadoras, né? Às vezes o contexto é bastante aversivo. Perfeito. E, Hugo, eu vou falar mais, vou trazer mais um ponto, me adiantando um pouco. É a importância da gente ensinar contra-controle para os profissionais. Calma que não é um contra-controle, tipo, façam greve, tá? Não é necessariamente isso. Então, você ensina os seus funcionários a fazer greve, se você é um gestor, imagina, né? Ia ser... É, é você gerar um contra-controle num sentido de usar, por exemplo, dados. É, a não ser que o produto seja greves, isso, né? Uma instituição que organiza greves, pode ser, né? Aí tudo bem. Mas, ó, você, você vai precisar ter o seguinte, olha só. Esse contra-controle vai ter que ser assim, cara, você tem que fazer exatamente desse jeito. Ó, o controle aversivo vai ser mais ou menos isso. Normalmente o controle aversivo ele é focado na topografia da resposta e não no produto do comportamento. O principal contra-controle que a gente precisa ensinar para os funcionários é fazer um trabalho focado em métricas, usar essas métricas para questionar os chefes. Não, mas ó, tem que fazer desse jeito porque desde 1905 eu faço assim. Não, peraí, mas eu estou te mostrando aqui em dados que eu consigo fazer isso com menos tempo. Eu tô te mostrando aqui em dados que eu consigo fazer isso, a mesma coisa que você está querendo que eu faça, eu consigo gerar esse produto usando menos recursos. E eu estou vendo que a satisfação das pessoas aqui está cada vez melhor. Então, eu adicionei, por exemplo, um temperinho aqui no pão. Cara, olha só, aumentou a satisfação dessas pessoas. A hora que você começa a fazer uma gestão baseada em dados, tanto gestão do próprio trabalho que é desenvolvido, quanto a gestão do próprio produto, baseada em métrica, você consegue ter um grau, você consegue ter uma noção do grau de variabilidade, do grau de inovação que o teu produto pode ter. Tudo bem? Exatamente. E ensinar os colaboradores a ficarem mais sob controle do dado do que da topografia do próprio comportamento. Então, se eu quero, se o ponto para mim é satisfação dos meus clientes, por exemplo, eu preciso que esse seja um dado, cara, amplamente distribuído. Se eu quiser gerar uma cultura que gere inovação. Por quê? Porque aí eu posso inovar no processo de trabalho e posso inovar no produto, inclusive. Mas a gente precisa fazer isso de maneira segura. Então, calma. A gente não chegou lá ainda. Então, pessoal, quando a gente pensa em uma empresa, um negócio, por exemplo, tá? Eu vou ter este valor, muitas vezes, entrando como um dinheiro. E eu tenho, portanto, um conjunto de pessoas. Aí, o que vai determinar a empresa é tudo que é necessário para que o trabalho aconteça.
Ah, o marketing é necessário para o trabalho acontecer? É, se eu quiser ter gente comprando os pães, eu preciso ter setores administrativos aqui, certo? E eu vou precisar pensar, tá? Neste trabalho aqui, para cada setor que eu tenho. Eu vou precisar entender cada setor da minha organização como, tá, uma meta contingência. Eu já falo mais sobre meta contingência, mas eu vou precisar entender cada setor a partir do input e do output. Eu vou precisar, portanto, se eu estou aqui, ó, setor de RH, cara, eu posso gerar muita variabilidade, por exemplo, nos critérios de seleção de pessoal? Dependendo, não. Da empresa, não. Eu posso gerar muita variabilidade na maneira que eu conduzo treinamentos e que eu organizo treinamentos? Dependendo da empresa, eu não posso ter. Dependendo, eu posso. Então, é, aqui, ó, só para mostrar o quanto a gente começa a crescer e precisar de inovação no trabalho. Eu preciso ter novas pessoas, treinar pessoas. Eu vou precisar inovar necessariamente na produção, na medida em que eu começo a aumentar a quantidade de produto que eu vendo, eu começo a ter o seguinte: demanda 100 que não está sendo atendida. E aí o grande executivo vai olhar e vai falar assim: peraí, tem uma parcela aqui que a gente não está conseguindo atingir desse público. Então eu preciso aumentar a produção. Ou ó, parte deste público aqui já está meio saturado do produto que eu faço. Os pães que eu estou fazendo, a galera já está meio saturada. Aí eu vou precisar, por exemplo, aumentar a gama de produtos. Aí isso é uma decisão, tá? Decisão importante. Ou eu aumento a gama de produtos para manter. Opa, desculpa. Para manter esses clientes fiéis, tudo bem? Eu posso aumentar a gama de produtos. Né? Eu vi que o Gabriel Dargas está aqui. Né? O Dargas é um grande amigo meu. E o Dargas ele trabalha com uma rede de restaurantes e bares, tá? Então vamos supor que ele tem o cardápio lá e aí ele tem que tomar algumas decisões. Por exemplo, eu quero que mais pessoas conheçam o meu estabelecimento e, portanto, consumam o produto que eu já tenho, consumam o que eu consumo exatamente aquilo que eu já tenho no meu cardápio, ou eu quero que as pessoas que já frequentam com certa, que vão no meu estabelecimento com certa frequência, né, os meus clientes costumeiros, eu tô vendo que eles estão desistindo um pouco. E aí eu vou descobrir o porquê que eles estão indo embora. Então eu vou ter que aumentar a gama de coisas que eu ofereço no meu cardápio. Mas para cada coisa que eu ofereço no meu cardápio, eu tenho um novo processo de trabalho. Então, pessoal, crescer, tá? Quando uma empresa começa a crescer, a coisa começa a ficar mais complicada. Por quê? Porque eu começo a ter que tomar decisões, por exemplo, isso. Sei lá, os executivos aí dessa rede de restaurantes e bares que o Gabriel trabalha, eles vão precisar pensar lá, ó, cara, para mim faz mais sentido manter esse pessoal. Ah, não, cara, mas mesmo mantendo esse pessoal, isso não gera receita suficiente. Então a gente vai precisar de fato aumentar ou seja, eu vou ter que criar novos produtos para o cardápio. Tá, então eu posso investir em criar novos produtos no cardápio, mas olha o risco que eu tenho. Pode ser que esses novos produtos no cardápio eu possa estar investindo um dinheiro para comprar matéria-prima e, no fim das contas, esse dinheiro vai acabar não funcionando para o objetivo que eu tenho. É um risco.
Toda vez, isso é um investimento. Ou, o que posso fazer? Não, eu vou aumentar, eu vou tentar divulgar este trabalho que eu faço, esses produtos que eu já tenho, para outras pessoas. Semana passada, eu fiz uma fala. Qualquer dia eu preciso ainda elaborar um pouco mais e tal, mas eu estava discutindo a análise do comportamento como um sistema cultural, né? Ou seja, discutindo com base nisso. Quem é que consome os nossos serviços, os nossos produtos? Eu fiz essa análise e uma das coisas que eu estava falando é que a gente tem um problema na própria análise do comportamento, que a gente tem pouco espaço para fazer investimentos muito novos. Por conta de onde tem saído, principalmente, o, o dinheiro que paga a maior parte dos cursos em análise do comportamento. Qualquer dia eu converso com vocês sobre isso e tal, mas eu estava discutindo que a gente começou a ter menos variabilidade de práticas e de produtos no nosso cardápio dentro da análise do comportamento. Agora o pessoal está tentando aumentar, eu acho que está aumentando um pouco, mas o número de pessoas que é restrita à análise do comportamento continua mais proporcionalmente, mais ou menos igual. Não está aumentando tanto proporcionalmente ao número de psicólogos. Não, esse tema aí qualquer dia apareço falando em algum lugar. Eu dei uma aula na PUC a semana passada que eu discuti isso. Não está aumentando em relação ao número de psicólogos. E isso eu acho que, que fica complexo, porque em longo prazo a gente pode ter problemas justamente se a gente não ampliar esse número de clientes aqui. E eu acho que dentro do nosso cardápio, a gente tem um cardápio que você precisa fazer vários cursos para você poder entender o nome do prato e os ingredientes do prato. Ou seja, a nossa linguagem também é complicada, né? Imagina só sei lá, você vai em um bar de Star Wars, mas ele tá lá numa língua tipo de um planeta X e você não entende aquela língua. É tipo isso se chega alguém novo para comprar um serviço em análise do comportamento. Então a gente precisa começar a fazer coisas diferentes. A gente precisa mudar um pouco a linguagem de análise do comportamento. Então, olha só. Percebe que toda essa inovação que a gente está discutindo aqui, você precisa ter, de alguma maneira, um norte, tá? Para eu ter processos, para eu ter produtos. Mesmo o produto novo que eu vou criar na minha empresa, ele precisa ter uma base mais forte nesses, nesse grupo de pessoas que já compra ou eu quero aumentar esse grupo de pessoas. Eu preciso mudar, às vezes, os processos porque eu tenho agências reguladoras. Essas agências reguladoras também vão me dizer o grau de variabilidade que eu posso ou não ter, tá? Então a Anne estava falando que trabalha com hospitais. Cara, imagina só, você fala assim, cara, eu acho que eu quero mudar o sanitizante. Ou não, vamos mudar o seguinte, ó, ao invés de limpar todo dia uma sala de cirurgia, vamos limpar uma vez por semana? Imagina só uma cirurgia feita em cima da outra cirurgia e da outra cirurgia. Né? Você começa a empilhar corpos. As pessoas, você vai começar a ter infecção, você vai começar. Ah, não, mas é porque isso, olha só que sacada. Eu vou ter pessoas que vão ter infecção hospitalar, com isso eu vou conseguir manter elas internadas mais tempo, com isso eu consigo gerar mais receita para o hospital. Porra, você gera mais receita para o hospital. É ou não é? Só que aí por isso você tem a agência reguladora. Por isso que você precisa ter uma agência reguladora que vai verificar como é feito, qual é o processo que é feito de limpeza. Porque você tem. Ele precisa restringir a variabilidade do processo para ser minimamente ético.
Tudo bem? Faz sentido? Quando a gente pensa em organização, portanto, a gente está falando de vários atores que interagem entre si. A gente está falando de atores nos quais as respostas de um são estímulos antecedentes para as respostas do outro, que por sua vez podem ser reforçador para a resposta do outro. Em resumo, a gente está falando de comportamentos entrelaçados. Cada tarefa individual aqui é um comportamento, um conjunto de comportamentos e que se entrelaça com outros. Por que é entrelaço? Tá? Porque um não existe sem o outro. O fato de um não existe. Imagina só uma trama de tecido. Você consegue falar, tirar, a hora que você puxa um fio, você não desmancha o tecido inteiro? Então, se eu tiro um desses comportamentos, eu posso desmanchar o tecido inteiro. Esse é o grau de variabilidade que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente pensa em processo organizacional. Eu posso ter variabilidade? Posso, mas ela tem que ter limite. Certo? E não é só no produto, também é nos processos. Imagina só que eu troco uma tarefa e a tarefa é chave. Por exemplo, eu alguns anos atrás trabalhava numa universidade que a gente recebia a hora para preparar a aula. O que faz muito sentido, né? Você receber pelo trabalho que você está fazendo, certo? E aí eles resolveram que iam cortar esse valor do salário. O que começou a acontecer? Os professores davam exatamente as mesmas aulas que eles já tinham. Devagar, os alunos começaram a reclamar que os professores estavam desatualizados. Reclamar que eles nem mudavam as provas que eles faziam. Ué, você não tirou a hora que o cara recebia para fazer isso? Teve um impacto direto. Eles teriam duas saídas. Ou eles falam, tá, beleza, eu preciso de gente preparando a aula e tal. Eles resolveram contratar gente nova. Geraram inovação, não é? Você muda. Não, vamos contratar gente nova. Aí eles começaram a ter um outro problema, que é, os professores são inexperientes. Então você começa a ter, percebe que você tem várias maneiras de lidar com uma situação. Se eu tiro uma tarefa essencial, eu posso restringir variabilidade, eu posso mexer no produto que eu tenho, eu posso, pode ser muito problemático. Eu tenho que pensar muito bem na hora que eu mudo. Eu posso variar, e repara que aqui está tudo bem, eu posso variar na tarefa individual, mas eu não posso variar no processo como um todo aqui, certo? Eu não posso, eu preciso ainda deste produto porque ele é antecedente para o comportamento desses caras aqui. Eu preciso desse produto porque sem eles isso aqui não acontece. Eu preciso que essa resposta aconteça, senão isso aqui esse cara não tem antecedente para iniciar. Tudo bem? Faz sentido? Então, se eu tiro uma parte do processo, eu posso gerar variabilidade, eu posso inclusive destruir o processo de trabalho como um todo. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de entrelaçamento de contingências comportamentais. Ou seja, todo, todo esse entrelaçamento é necessário dentro de uma empresa. Eu preciso ter esse entrelaçamento. E por isso, tá? Essa aqui é a unidade básica. A primeira é um dos termos de um conceito que talvez vocês já tenham visto por aí e tal, mas é um conceito relativamente estabelecido na área, que é o conceito de metacontingência. Então eu tenho aqui um entrelaçamento de contingências que geram um produto. A gente vai falar que é um produto agregado, porque ele é um resultado dessa grande quantidade de comportamentos que acontece de maneira entrelaçada.
Eu posso pensar aqui, por exemplo, no produto de um setor específico. Eu tenho um processo de trabalho aqui no setor no setor financeiro que gera relatórios financeiros que são tranquilamente lidos, por exemplo, pela diretoria geral da empresa. E a diretoria geral vai dar o feedback se esse processo de trabalho tem gerado produtos que funcionam bem para essa diretoria, que vai prover o que a gente chama de consequência cultural selecionadora. Variabilidade neste processo de trabalho, tá? Nas tarefas individuais e na organização dessas tarefas, tem que manter esse produto desde que esse critério continue existindo. Tudo bem? Faz sentido? Então, pessoal, a metacontingência vai explicar o setor, ela vai explicar a empresa. Eu posso ter aqui processos organizacionais que geram um produto os clientes compram, os clientes estão satisfeitos. Esses processos organizacionais que geram este produto, para continuar gerando esse produto, eu preciso ter essa consequência cultural selecionadora. Se eu não tenho essa consequência cultural selecionadora, eu não tenho o que fazer. Certo? Então, ela restringe a gama de variabilidade do produto agregado, ou seja, do produto do trabalho que é desenvolvido. Essa consequência cultural, começa daqui a restrição, ó. Ela restringe. Aqui eu tenho uma variabilidade ainda mais restrita, tá? Aqui eu vou ter mais variabilidade, porque qualquer coisa, o que gerar produtos que atinjam o critério para que essa consequência aconteça, eu posso ir variando. Ou seja, aqui eu tenho um grau, eu vou ter que ver qual é o critério para que esta consequência ocorra. Ou seja, qual é o critério para os meus clientes comprarem? Quais são os critérios para os outros setores da empresa aceitarem o produto do meu trabalho? Por exemplo, qual é o critério de qualidade do relatório que eu tenho para que esta consequência aconteça, para que haja um feedback, para que as pessoas do outro setor consigam trabalhar e usar aquele dado que eu produzi no outro setor. Tudo bem? Vocês entendem isso? Gente, isso em empresa grande é um pepino gigante. Aí você vai, por exemplo, tá? Uma vez eu estava trabalhando com o pessoal da Amazon, e aí eles estavam falando o seguinte: pô, eu tenho uma. Eu tenho aqui. Eu tenho dois setores aqui, um setor de análise de dados focado no varejo, eu tenho um outro setor de análise de dados focado nos parceiros deles, certo? O pessoal que é focado no varejo, são os produtos vendidos pela própria Amazon, às vezes precisa conversar com o pessoal do setor dos parceiros, porque os parceiros também têm uma política de preço, porque não pode variar muito. Cara, pensa só. Se eu tenho, quando a gente vai falar, muitas vezes, quando a gente fala, existe um problema nos processos de comunicação. É uma das coisas que eu mais ouço em organização grande, tá? Existe um problema nos processos de organização. Cara, o que que é isso? É simples assim. O produto agregado de um setor não gera consequência cultural selecionadora do outro. Aí você começa a ter, você não só não produz a consequência cultural, ou a consequência cultural que está selecionando é outra. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo de processo que não tem nada a ver com isso, mas só para vocês entenderem o que significa isso. Alguns anos atrás, acho que agora foi em 2011, 10, alguma coisa assim, saiu uma notícia de que algumas escolas estavam trapaceando na Provinha Brasil. O que é a Provinha Brasil? É uma prova que estudantes do ensino fundamental fazem
para verificar o grau de proficiência que eles têm. É tipo um Enem, mas específico para fundamental e nas escolas, tá? E aí, nas escolas públicas só. E aí, era o seguinte: as escolas que tivessem a nota mais alta na provinha Brasil, os professores, a escola recebia um bônus e ela podia distribuir como ela quisesse lá dentro. Olha só, o bônus contingente a desempenho na provinha Brasil, certo? Qual a expectativa? Vamos melhorar os processos de ensino, não é isso? O que aconteceu? Os professores estavam dando as respostas para os alunos na hora que estava sendo feita a prova. Por quê? Ué, é isso que foi selecionado. Com essa meta contingência muito mal programada pelo Ministério da Educação. Tudo bem? Faz sentido? Ou seja, esse processo de trabalho foi selecionado. Repara, o ponto é, a consequência cultural selecionadora, ela selecionou algumas características específicas e não outras. Percebe? O problema é isso aqui, ó, é a relação entre consequência cultural e produto agregado. A consequência cultural, ela precisa ter especificado muito bem o que você quer que aconteça. Eu ter só um índice aqui no produto agregado fica complicado. Faz sentido? Então, foi inovador, gente, o método de ensino nessa escola. É inovador, pouca gente tinha feito isso até então. Né? Pô, eu vou dar resposta para o aluno. Não vi muito isso acontecendo na minha história de formação, não sei se vocês viram. Escolas dando resposta para os alunos. É inovador. É o tipo de inovação que você gostaria que acontecesse na sua empresa, na empresa que você trabalha? Não. Faz sentido? Inovação é. É legal? Então, pessoal, vocês estão vendo o seguinte, né? A hora que eu tenho a seleção de um processo, eu vou ter variação, tá? Então, para eu ter inovação, eu preciso ter necessariamente variação. Eu vou ter permanência das práticas ou mudança nas práticas. Eu vou ter estabilidade na empresa, ou seja, estabilidade nos processos. As pessoas têm uma noção de que estabilidade é ideal e de que instabilidade é um problema. Já vou questionar um pouco isso. As pessoas vão falar que ordem, tá? Eu preciso ter ordem, eu preciso ter tudo muito organizado. Pessoal, eu tô quase. Isso aqui vocês perceberam que é quase discussão política, né? Eu preciso ter tudo muito organizado. Ou, não, eu vou ter um caos, eu vou ter uma variabilidade gigantesca. Galera, eu vou contar um negócio para vocês. Essa dicotomia aqui não existe. Por quê? Isso é um processo contínuo. Seleção só opera sobre variação. Então, o processo de permanência e mudança é contínuo. E aqui eu estou voltando em Aristóteles. Esse processo de permanência e mudança é contínuo e a gente tem que entender isso. Porque inovação requer necessariamente que haja permanência de algumas práticas e mudança de outras. Não dá para eu inovar tudo do zero. Né? Eu pego lá e falo, cara, acabou, vamos. O exemplo lá do relatório. Se eu quero usar uma linguagem mais acessível, eu não vou fazer isso num relatório jurídico. Eu não vou usar uma linguagem mais acessível no relatório jurídico botando um fundo azul e letra Comic Sans. Eu vou começar devagar, eu preciso ter alguma mudança, mas
eu vou precisar que algumas práticas vão permanecendo. Eu posso chegar um dia a fazer um relatório com todo azul em Comic Sans, se for importante, eu posso chegar a fazer isso nisso um dia, mas não é imediato. Eu preciso ter certa estabilidade nos processos. Se eu não tiver certa estabilidade, eu não consigo inovar. E eu preciso de instabilidade para gerar um ambiente que vai, de alguma maneira, absorver essas inovações. Eu preciso ter ordenação, eu preciso ter trabalhos ordenados, mas eu também preciso que seja meio caótico. Se eu não tiver tudo isso junto, eu não consigo inovar. A gente, às vezes, fala de variação e seleção como dicotomia, mas não, é tudo parte do mesmo processo. Eu fico muito puto quando eu leio assim, análise do comportamento é uma abordagem selecionista. Porque eu falo assim, galera, para, não é selecionista. Selecionista significa que você só está explicando. Boa, Hugo, é isso mesmo. Algumas são melhorias contínuas, outras são disrupção, mas ambas são inovação. Perfeito. A disrupção, ela é uma inovação que tenta quebrar mais tudo que já existia. Né? Você quebra, uma mudança mais brusca. Tá? A melhoria contínua é uma mudança um pouquinho mais gradual. Mas ambas fazem parte do mesmo processo. Você só vai conseguir ter disrupção se você tiver uma certa instabilidade, se você tiver um ambiente mais instável. Tudo bem? Então, pessoal, esta relação entre seleção, variação, permanência, mudança, isso é um processo contínuo. Tá? A análise de comportamento não é uma abordagem selecionista, é uma abordagem evolucionista, porque evolução requer seleção e variação. Eu preciso ter essas duas coisas. Se eu não entender essas duas coisas, eu estou perdendo uma parte do negócio. A gente fala muito em seleção porque a gente fala em aprendizagem operante. E aprendizagem é restrição de variabilidade, mas só que ela, na verdade, a gente já aprendeu. Por exemplo, se eu aprendo um behavioral cusp, né, que é um termo que a galera usa, eu aumento a gama de possibilidades, portanto, eu tenho a seleção gerando novas possibilidades de variação. Você quer ver? Imagina assim na tua empresa, você ensina pessoas a usar inteligência artificial. Henrique, mas para que a pessoa poderia usar? Poderia usar, por exemplo, para acelerar o processo de escrita de e-mail. E a gente ensina como fazer. Você treina o chat GPT, por exemplo, para gerar e-mails de uma maneira mais rápida. Tudo bem? Se a pessoa aprende isso, não aumenta a probabilidade dela conseguir inovar usando inteligência artificial? Você percebeu que, inclusive, algumas práticas que vão sendo selecionadas, elas abrem espaço para nova variabilidade? Toda vez que eu tenho a seleção de algumas práticas, eu abro espaço para variabilidade. Tá? Então, quando eu tenho um ambiente muito calmo, eu não preciso de mudança. Cara, inclusive, se você mudar muito, você pode mexer em um monte de coisa. Imagina só, aqui eu tenho um processo de trabalho completamente ordenado, certo? Faz sentido? É um processo ordenado, um processo que eu tenho uma pessoa falando, dando instruções, outras pessoas precisando coordenar o movimento do remo. Esse é um processo de trabalho que é complexo. Você
criar uma grande inovação. Imagina só um desses caras aqui que está remando, fala assim, cara, eu acho que eu vou remar para o outro lado. Muda tudo. Faz sentido? Eu tenho aqui uma água calma, tudo muito tranquilo, e eu tenho esse processo de esse processo de trabalho ordenado, aparentemente calmo. Eu digo aparentemente porque ainda assim você tem intempéries externos. Ainda assim você pode ter mudança na direção do vento, mas aí são mudanças que já são conhecidas, eu já consigo mudar mais rápido. Então, aqui eu tenho menos espaço para variabilidade. Mas é interessante, né? Porque aqui transmite uma sensação de calma muito gostosa. Você fala, cara, beleza. Nossa, eu quero trabalhar aqui. Olha, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Tá tudo muito de boa, um ambiente tranquilo. Não é isso? Mas aqui eu tenho ordenação. Aqui eu tenho pouco espaço para inovação. Vocês percebem? Então, eu falo isso porque todo mundo vende que inovação é necessário, que a gente precisa inovar, que os processos têm que ser inovadores. Galera, na verdade, a gente só fala isso, o mundo só está falando isso porque a gente está vivendo esse período agora. A gente está vivendo um período de instabilidade gigantesco. Desde 2013, pelo menos, desde 2008, com a crise econômica de 2008, a gente começou a viver um período econômico super instável. E com esse período econômico super instável, é esse ambiente que a gente tem. Um monte de empresa tentando se virar. Aqui, galera, desculpa, mas eu tenho espaço para inovação. Não tenho? Inclusive, não só tenho, como eu preciso inovar. Se eu não inovar, eu caio na água. Eu preciso variar o meu comportamento com bastante frequência. Eu posso levantar para equilibrar o bote. Eu preciso, em um ambiente como esse, eu preciso inovar. Olha só a diferença. Aqui eu estou falando de eu ter um salário tranquilo, numa empresa tranquila, de boa. Aqui eu já estou falando, cara, vamos embora trabalhar numa startup, por exemplo. Preciso estar inovando o tempo inteiro, criando coisas novas. É, provavelmente as empresas, a grande maioria das empresas que vocês trabalham e tal, elas estão entre um e outro, né? Não necessariamente nesses dois extremos. Mas eu acho que essas duas imagens elas ajudam a gente a entender um pouco o porquê que isso tudo está acontecendo. Por que que as pessoas resolveram falar mais fortemente de inovação e isso começou. Já falavam de inovação, claro que já, tá? Mas por que que começou-se a falar cada vez mais de inovação depois da crise de 2008? A gente teve um boom ali depois da queda do Muro de Berlim. Curioso, né? Você tem vários autores importantes que discutem inovação dentro das organizações, publicaram ali entre 92, 93, 94. Por quê? Você teve a queda do Muro de Berlim em 91. Depois você tem um novo boom depois de 2008. Por quê? Crise econômica. Aqui no Brasil, depois de 2013. Por quê? Porque o governo federal usou medidas para não deixar a crise econômica entrar no país. E ela só foi sentida depois em 2012, 2013. E aí você começa a ter aqui no Brasil o pessoal falando mais de inovação nesse contexto. Por quê? Porque o cenário econômico importa para as grandes empresas. O setor hospitalar, por exemplo, eu imagino o quanto que não deve ter sido ouvido falar de inovação depois da Covid. O setor hospitalar deve ter muita gente falando de inovação agora, imagino eu. Não sei, Annick, se você ouve muito
falar disso, ou precisamos melhorar os processos, precisamos não sei o quê. Deve ter mudado um pouco. Porque olha a instabilidade que gerou de demanda. Algum setor, por exemplo, outro setor que aconteceu muito isso, o setor de entregas, né? Sei lá como chamar esse setor, mas de compras online. Esse Mercado Livre, Amazon e tal, cresceu muito. Eu descobri que o setor de marcenaria também, tá? Porque as pessoas ficaram em casa e aí cresceu. Por exemplo, tem uma loja aqui em São Paulo que chama Léo Madeiras. Não sei se tem em algum outro lugar aí. Os caras falaram que em 2020 foi o recorde do histórico, não sei o quê. E aí os caras começaram a inovar, criaram sistemas novos no site, que pelo site você consegue desenhar um móvel que você vai construir e comprar. Percebeu? Os caras criaram produtos novos, mudaram os processos de trabalho, as lojas estão mais bonitas, mais modernas. Por que tudo isso aconteceu? Ah, porque tinha dinheiro para fazer isso. Não, não só. Tinha dinheiro, claro. Mas não só. Porque você tinha um ambiente que mudou a demanda dele. A demanda mudou. As pessoas precisavam montar móvel em casa. Se elas não montassem móvel em casa, elas não compravam. E para montar móvel em casa, eu preciso construir o meu móvel online. Eu não posso ir lá, sentar com um consultor e o cara me ajuda, desenha, e aí os caras vão, cortam a madeira, que é como funcionava antes. Percebe? Então, a gente tem um ambiente que é dinâmico, tá? Ele muda com o passar do tempo, mas ao mesmo tempo ele é constante. Eu, cara, vocês não têm ideia quanto eu ouço isso. Ah, não, isso aí é a mesma coisa. Ah, não, mas o mundo tá mudando. Vocês devem ouvir isso o tempo inteiro, né? Tipo, ah, não, o WhatsApp é a mesma coisa do que a inovação da televisão. YouTube é igual à televisão. Sim, esse é o ponto. Tem coisas parecidas, mas também tem coisas diferentes. E é verdade as duas coisas, que é novo e que é a mesma coisa. E se a gente não entender que as coisas são assim, a gente enlouquece. A gente vai ficar procurando qual é o certo. E a verdade é que os dois estão certos. YouTube é a mesma coisa que televisão, mas também é diferente da televisão. Beleza? WhatsApp é a mesma coisa que a carta, mas também é diferente da carta. Entende o que eu quero dizer? Então, eu tenho um ambiente dinâmico, complexo, então tem muitas coisas envolvidas, mas é simples. Vocês vão entender por quê. Porque o fato de ser a mesma coisa, o fato de não ter mudado tanto, dá uma certa previsibilidade para a gente. Porque a gente entende mais ou menos do processo. O fato do YouTube ser relativamente parecido com a televisão significa que a gente tem referência. O processo de fazer televisão mais ou menos se repete. Eu já sei como funciona a câmera, eu já sei como funciona a luz, eu sei como funciona uma estrutura de roteiro. Eu só vou ter que adaptar a esse novo contexto. Vou fazer pequenos ajustes a esse novo contexto. É caótico, aparentemente é assistemático e imprevisível. Ele fala muito no Oceano Azul, ele fala bastante sobre isso. Perfeito. E ordenar, que é sistemático e previsível. Então, eu vou ter aqui um ambiente em mudança, tá? E eu vou ter um processo de mudança. Olha só, olha a diferença, galera. Um processo de mudança é tudo muda sempre do mesmo jeito. Seguindo as mesmas leis, o que é esse processo de mudança? Metacontingência.
sempre eu vou ter variabilidade nas consequências culturais. Ou eu vou ter variabilidade a hora que eu troco um processo de trabalho, a hora que eu troco um funcionário. Tudo bem? Esse é o processo. O processo de mudança é a meta contínua. O ambiente de mudança é o mundo externo. Tudo bem? Então, as pessoas às vezes acham que a gente trabalha, quando trabalha numa empresa, que a gente trabalha em um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um grupo de componentes interrelacionados que não interagem ou não mudam com mudanças no ambiente. Ou seja, quase assim, não. O meu processo de trabalho funciona aqui. Se alguém já trabalhou em empresa familiar, sabe do que eu estou falando, tá? São empresas, na maior parte das vezes, muito resistentes à mudança. A coisa funciona assim, o meu pai fazia desse jeito, tal. Às vezes você tem, né, a hora que tem mudança de geração, de diretoria, às vezes você muda um pouco, mas ainda assim é muito cuidadoso, você prepara o cara. Tem uma rede de supermercados que eu trabalhei um tempo atrás, o problema deles era a sucessão, porque os filhos dele eram excessivos, os filhos do dono lá, ele tinha dois filhos que estavam pensando em sucessão, né? Qual deles ia suceder o pai, porque o pai queria se aposentar. E aí eles falaram assim: não, é porque aqui se faz isso dessa maneira. Mas os caras tinham estudado pra caramba e cada um tinha uma ideia diferente de como deveria ser a empresa. Mas o pai não queria isso. Porque o pai tinha uma ideia de que a empresa era um sistema fechado. Ele, não, isso aí passa. Esses modismos passam aí. Não preciso, eu não preciso criar esse caixa automático, não. Porque um dos caras queria colocar, a primeira coisa que ele queria fazer uma reforma nas lojas deles, colocando caixa automático. Sabe aquele caixa que você mesmo, caixa self-service, né? Que você mesmo passa no supermercado pagando. Por quê? Ah, mas isso vai reduzir o número de pessoas que. Isso vai ter um monte de gente roubando os produtos. Aí um dos caras lá olhou e falou: olha, a gente tem dados aqui que isso não acontece. Percebe? E aí todo esse processo é, foi porque alguns entenderam que o mundo estava mudando e que as necessidades das pessoas estavam mudando. Tinha gente que não ia querer ficar horas numa fila, né? Tinha gente que ia preferir ela mesma passar, principalmente se você só comprou pouca coisa, você vai passar no caixa, você mesmo passa ali, paga e vai embora, sem precisar ter interação com pessoas. Fato é, qualquer empresa é um sistema aberto. Qualquer uma, certo? Qualquer empresa é um sistema aberto. E a gente tem é, vários processos dentro de qualquer empresa. E aí eu vou falar aqui de uma coisa super relevante, galera. Processos ligados à infraestrutura da empresa, eles são os processos que são mais sensíveis a. Eles são os processos que, ao mesmo tempo, precisam de menos variabilidade, mas eles são os processos mais sensíveis, ou que deveriam ser mais sensíveis, às intempéries do ambiente. A gente tem que sempre pensar nisso, tá? O grau de liberdade que se tem para variar nos processos ligados à infraestrutura depende mais diretamente do ambiente no qual a instituição está inserida, certo? Então, se eu tenho mudança nos hábitos de consumo das pessoas, eu vou ter que ter mudança na vendas e marketing. Mas se eu não tenho mudança nos hábitos de consumo das pessoas, eu não tenho mudança nas vendas, não é
legal eu inovar aqui. Tudo bem? Faz sentido? Se eu tenho mudanças no atendimento, se eu tenho mudanças no jeito das pessoas se comunicarem, eu preciso ter mudanças no atendimento ao cliente. Mas se eu não tenho mudanças no jeito das pessoas se comunicarem, se as pessoas estão satisfeitas com a comunicação que é feita no atendimento ao cliente, eu não vou mudar isso daqui. Aqui, ó, ou a produção ou a prestação de um serviço. A produção, galera, é todo o processo de produzir o que eu quero fazer, certo? Então, a mesma coisa. Se eu tenho mudanças na legislação, se eu tenho mudanças nos hábitos de consumo das pessoas, se eu tenho mudanças no público que eu estou atendendo, no caso eu trabalho com prestação de serviço, se eu tenho mudança nisso tudo, eu vou precisar mudar os meus processos, certo? Se eu não tenho mudança, se está tudo acontecendo, eu vou ter que mudar menos os meus processos. Perceberam, pessoal? A infraestrutura, ela tem que ser mais relacionada com o ambiente no qual esse negócio está inserido, no qual essa instituição está inserida. Tudo bem? Assim como, e como é que a gente faz para ficar mais sensível a isso? Você tem no departamento de data science, você integrando as áreas da empresa cada vez mais, você tem um trabalho de gestão de dados mais forte, tá? Para que você tenha, eu coloquei aqui infraestrutura porque se você não tem hoje uma infraestrutura de ciência de dados, tá, ou de tecnologia da informação, né, conectando, interconectando tudo, a empresa, você fica menos sensível aos dados, menos sensível ao ambiente externo. Então, eu defendo bastante que hoje, para uma empresa se manter em longo prazo, você precisa ter esses dados para você poder ter uma relação mais direta com o ambiente externo. Beleza? Eu vou ter que ter também processos. Aí agora começa a estrutura. Aqui eu posso ter inovação um pouco maior. Um pouquinho maior que aqui. Porque o meu ambiente é esse aqui. Tá? Olha só, olha o que eu estou trazendo, hein? Eu preciso ter uma gestão financeira para garantir recurso para que isso aqui aconteça. Tá? Eu preciso recrutar e selecionar pessoas e treinar pessoas para que isso aqui aconteça. Então, a estrutura serve para que isso daqui aconteça. Agora, quando eu venho para cá na superestrutura, aqui, galerinha, eu já estou num outro nível. Aqui eu já tenho um grau de variabilidade maior. Aqui eu estou falando na gestão geral da empresa. Então, aqui eu poderia ter colocado, por exemplo, gestão geral, tá? Que seria a diretoria e tal, né? Aqui eu vou ter uma gestão de desempenho tanto da empresa quanto dos funcionários. Só aqui que eu vou desenvolver sistemas de gestão de desempenho. Por quê? Ah, Henrique, mas precisa ter isso aqui desde aqui. Sim, mas se eu estou nesse processo, aqui eu posso gerar novos dados, o processo de trabalho é mais inovador. Eu posso. Aqui eu tenho um grau de variabilidade. Então, só se você estiver trabalhando com a alta gestão de uma empresa, você vai ter variabilidade para você poder pensar em quais dados que você vai coletar. Senão, você vai estar trabalhando aqui. Ou aqui, que você vai ter que responder aqui, você vai ter que lidar com essas demandas aqui. Se você trabalha com RH, por exemplo. Aqui, eu vou poder ter um setor de PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui eu vou começar a gerar novos produtos, novos processos, novos serviços que eu vou prestar.
Só depois que isso aqui está muito estabelecido e funcionando muito bem, aí sobra um dinheirinho para cá. Tudo bem? Faz sentido? E aqui eu tenho um grau de variabilidade, uma possibilidade de inovação muito maior. Por quê? Cara, o futuro da empresa não depende desses setores. Olha o que eu estou falando, hein? O futuro da empresa não depende diretamente da diretoria. Claro que as decisões da diretoria importam, mas não por causa não por causa disso. Ela depende da infraestrutura, ela depende do chão de fábrica, ela depende do marketing, ela depende do atendimento ao cliente. Percebe? É aqui, ó, que está a base de como funciona a empresa. Então, pessoal, já que eu estou pensando em inovação, eu preciso falar onde que acontece essa inovação. A inovação ela acontece sempre em tomada de decisão institucional. Sempre. Se não é isso, é pelo menos eu aceitando ou não uma coisa nova que apareceu, tá? Então você sempre vai ter algum grau de tomada de decisão. Não se iludam, mas as hierarquias dentro das instituições necessariamente vão precisar que haja variabilidade e o grau de variabilidade vai ser determinado pelas hierarquias. Então, se você trabalha lá e o teu chefe odeia inovação, você não vai conseguir inovar, porque vai travar. Aí, você, a não ser que você passe por cima do teu chefe e vá para alguém, para algum nível superior de hierarquia. Ou seja, inovação está intimamente ligado à nossa hierarquia dentro das instituições. Como lidar com hierarquia, eu acho que esse é um assunto para outra palestra, tá? Dá para criar organizações sem hierarquia? Assunto para outra palestra, tá? Tem umas tentativas aí de criar organizações totalmente não hierárquicas, mas todas têm algum problema. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, vai estudar o Lacracia. É, tem umas tem um pessoal de uma empresa que é uma empresa open source de sistemas de gestão que chama Target 2. Lá você. Eu vou escrever aqui, caso vocês queiram olhar. Lá você tem um monte de artigos sobre essa gestão mais horizontal nas empresas, enfim. A ideia dos caras é que essa gestão mais horizontal vai gerar um pouco mais de variabilidade, tá? E, portanto, vai gerar mais inovações, né? Não é à toa que, normalmente, quem tenta aplicar essas estratégias são startups ou setores mais relacionados à inovação de grandes empresas. Por exemplo, sei lá, Itaú Cultural, eu sei que testou, porque também você está lidando com um braço que não está diretamente ligado com o produto que gera dinheiro para a empresa. Para a gente entender como acontece essa tomada de decisão, eu vou precisar te explicar dois processos. Gente, criar coisa nova, desculpa, mas é fácil. Henrique, como assim? É fácil. A gente não cria coisa nova do nada. A gente recombina coisas. A gente junta coisas que a gente sabe em um contexto e aplica em outro. Eu junto duas habilidades que eu tenho e crio uma coisa nova, tá? Ó, Netflix inovou duas vezes, né? Eu já usei esse exemplo com algumas pessoas aqui que fizeram a especialização de OBM agora, mas aqui do contínuo e tal, mas ó, o Netflix, ele juntou locação de filme com entrega de pizza. Como assim? As pessoas pediam pizza em casa e as pessoas antes precisavam ir até a locadora para pegar um filme. O Netflix falou: não, eu te entrego. E eu busco o filme depois. Foi isso que ele fez. Tudo bem?
Ele pegou a Blockbuster, que não queria fazer entrega, e ele foi e começou a fazer entrega. Aí depois surgiu o streaming, né? Quando surgiu o YouTube, a tecnologia ficou disponível. Ele juntou YouTube com locadora, on demand, né? Em casa. Pronto. Você criou o streaming. Você recombina alternativas. Ao mesmo tempo que repete uma coisa que acontecia em um contexto em outro. Então, pessoal, toda e qualquer inovação, seja em processo de trabalho, seja em produto, é sempre recombinação de alguma coisa ou repetição de algo em um novo contexto. Ah, Henrique, mas você está super restringindo. Não. O ponto é, quem é que vai julgar que é uma inovação ou não? Você quer ver? É, imagina só que eu nunca toquei bateria na minha vida. Eu vou e aprendo a tocar bateria. É algo novo para mim, não é? Eu vou julgar isso como uma novidade na minha vida. Mas para o mundo é uma inovação? Eu tocar bateria? Não. Quantas pessoas tocam bateria no mundo? Um monte, não é? Não é uma inovação, é só mais um baterista. Você percebem? Gente, tudo que surgiu de inovação é recombinação. A própria teoria da análise do comportamento é uma recombinação de duas ideias. Da ideia do Pavlov com a ideia do Thorndike. É basicamente isso. E aí você tem um novo paradigma, uma nova forma de construir conhecimento que surgiu a partir da junção dessas duas ideias. Tudo que a gente discute sobre inovação, sobre novidade, pessoal, tudo é sempre recombinação ou repetição de algo em um novo contexto. Tá? Isso que eu estou trazendo hoje, para alguns pode ser inovação. Para outros pode ser a mesma coisa. Ah, eu já ouvi isso. Sei lá, eu já ouvi... Cara, quantas vezes eu não dou palestra assim, e aí eu tenho que pensar muito bem para quem é que eu estou dando palestra. É, eu dou, por exemplo, eu dei uma palestra sobre compromisso social uma vez, na analista do comportamento. E aí viraram e falaram assim, não, cara, isso aí a psicologia social já discute há muito tempo. Eu falei, mas a análise do comportamento não. E aí falaram, tá, mas o que você está fazendo então? Recombinando alternativas existentes. Eu estou pegando uma coisa que uma área discute e vejo como que aquilo que aquela área discute se aplica a outra. E dentro da análise do comportamento, aquilo é uma inovação. A gente, para entender um pouco mais, qual que é o melhor contexto para a gente inovar? Um contexto de problema, tá? Uma situação para a qual não se tem uma solução imediata. Esse é o melhor contexto para inovar. É o contexto que a inovação vai ser aceita mais facilmente. Ou as situações existentes, elas geram algum ônus para alguém. Tudo bem? Então eu estou vendo que o que existe está gerando problema. Então, cara, eu vou precisar inovar. Tem um pessoal que trabalha com o BBS, né, o Behavior Based Safety. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas é um conjunto de práticas que trabalha com segurança do trabalho. O BBS, olha, o que é o BBS? É uma junção de análise do comportamento com engenharia. Engenharia que trabalha com segurança do trabalho. Ponto. Tudo bem? E surgiu por quê? Porque os métodos que estavam sendo empregados não estavam sendo tão efetivos. Opa, vamos pegar gente que entende de comportamento, BBS, Behavior Based Safety. Percebe?
Então, eu tenho um problema, eu tenho um contexto que vai absorver uma inovação. Aí eu já ouvi gente falando, ah, mas BBS não tem nada de muito novo. Não, para quem estuda análise do comportamento há 40 anos, não vai ter nada novo. Mas para quem está no dia a dia ali no trabalho, vai ser algo novo. Percebe? Se eu tinha uma empresa que não era aplicado o BBS, ali vai ser inovação. Eu aplicar isso. Entendeu o que eu quero dizer? E a gente tem que entender que resolver o problema, é claro que é o ideal e tal, mas a gente tem um certo grau de variabilidade permitida. A gente pode errar um pouco mais quando a gente está diante de problema. Então, pessoal, o que eu queria trazer é usem, identifiquem problemas, situações que não têm uma solução imediata ou as soluções estão gerando ônus para alguém. Porque se você olhar para um processo que está acontecendo há muito tempo e tentar inovar naquele processo, você vai se frustrar. Agora, você está vendo que tá, não, aquilo está gerando um problema. Ah, não, mas as pessoas não estão percebendo esse problema. Lembra que eu falei dos dados? De eu usar os dados. Então, eu pego esses dados e apresento para o meu chefe e falo: ó, o problema está aqui. Mostra que existe um problema, senão você não tem espaço para inovar. Se você não mostrar o problema, você não inova. Tudo bem? E você tem um certo, você tem um certo limite para errar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, problema não é fácil definir, tá? Eu começo com uma coisa super genérica e aí eu preciso fazer uma coisa muito prática, que é separar solução, né, o descobrimento da definição. Eu preciso separar essas duas coisas, tá? Eu preciso separar variação da seleção. Aqui nesse primeiro momento eu tenho variação. O que é variação? Eu vou aqui, por exemplo, eu tenho um problema. Cara, eu preciso explorar isso. Eu preciso entender melhor esse problema. Nesse momento, eu não vou avaliar as ideias que eu tenho. Nesse momento, eu vou só colocando no papel tudo que for aparecendo. Eu vou pegando dado, eu vou pensando em coisa, vou escrevendo do jeito que eu conseguir. Depois que eu tenho uma grande quantidade de informação na minha frente, aí eu vou começar, aí eu vou parar de ter ideias. Aí eu vou começar a selecionar aquilo que é mais relevante para o meu problema. Então, por exemplo, como é que eu mostro um problema de vazamento de dinheiro em uma empresa? Pô, cara, você vai. Como é que eu mostro isso? Eu preciso mostrar financeiramente. Como é que eu demonstro isso? Às vezes você não. Você tem. Eu já trabalhei um pouco com isso quando eu tive a minha empresa. E não é simples. Às vezes você tem um pouco de vazamento de dinheiro, por exemplo, em nota fiscal que está quente, aí você tem que demonstrar que aquela nota fiscal foi passada para um lugar que, na verdade, pagou a pessoa que pegou a nota fiscal. Cara, é difícil, tá? Não é fácil você pegar fraude financeira, quando o cara sabe fazer direito. Então você tem um problema complexo. Eu tenho que primeiro descobrir aquilo e depois eu vou definir exatamente como é que eu apresento isso para o meu chefe para eu poder pensar em como é que eu faço para mudar os processos de segurança de gestão financeira. Percebe? Eu primeiro preciso mostrar que o negócio existe para eu mostrar que existe um problema, uma definição muito clara do problema. Agora eu vou começar a pensar na solução. Como? Cara, teu chefe já identificou que existe um problema. E aí você fala, beleza, então agora a gente vai pensar na solução. E agora você tem espaço para errar. Agora eu vou testar um monte de coisa diferente, eu vou testar um processo aqui, outro aqui, vou coletando dados e tal, tal, tal. É o momento de descobrir coisas.
depois eu vou fechar de novo. Aqui eu vou definir um pouco melhor, até eu encontrar a solução. E aqui, assim que se instala uma inovação. Tudo bem? Fez sentido? Pensa, isso daqui, pessoal, veio do Design Thinking, tá? Esse método veio do Design Thinking, mas para mim faz muito sentido. É o único jeito de você conseguir introduzir uma inovação de processo de trabalho, por exemplo. Ou mesmo criar um produto novo no mercado. Você precisa. Se você. O problema é que aqui, se você começa a avaliar alternativas em excesso, você vai começar a gerar estimulação aversiva, falando behaviorist, tá? E na hora que você gera estimulação aversiva, você vai começar, você vai ter um problema, porque você vai diminuir variabilidade. A hora que eu começo a definir, eu vou selecionando informações. Pessoal, tem um método que eu acho ótimo para a gente pensar, principalmente nessa parte que a gente está implementando uma inovação, que é o método da Lean Startup. Eu vou explicar aqui em 2 minutos, tá? Pô, que legal. Ó, um método na Lean Startup é, não planejar todos os passos de um negócio ou de um processo, mas testar pequenas partes e você ir modelando o negócio passo a passo. Então, por exemplo, eu vou pegar a base experimental da análise do comportamento e eu vou fazer testes. Então tá, eu quero testar um novo processo de trabalho. Cara, eu não vou testar na empresa inteira, eu vou testar em um grupinho ali que está topando essa parada. 3, 4 pessoas para ver se funciona. E aí eu vou medir, comparar os resultados deste grupo com os resultados do outro grupo, de um outro grupo, que vai ser o grupo controle. Então eu divido esses grupos de usuários ou clientes, né, em um teste AB. Eu testo. Aí eu mostro que existe uma certa inovação, tá? E aí eu gero com isso, tá? Eu faço isso com o que a gente chama de um mínimo produto viável, que não precisa ser perfeito, eu não preciso desenhar bonitinho todo o processo de trabalho. Você quer ver um exemplo? Eu usei isso em uma academia que eu prestava consultoria. Cara, eles tinham um problema lá que eles não botavam música para as pessoas. Algumas pessoas. E assim, quando a música tá funcionando, quando a música estava ligada, e a gente só descobriu isso porque eu falei, cara, vamos topar assim? Um dia da semana a gente liga a música, só um, em um período da academia, pode ser o mais vazio. E aí a gente comparava o desempenho das pessoas na quarta-feira, que era o dia que ligavam a música no período da tarde, né? E o número de pausas entre os exercícios, e na segunda-feira, que não tinha música e via o número de pausas nos exercícios. Sabe o que aconteceu? A gente conseguiu mostrar com esse pequeno. Repara, gente, não era bonito, não era perfeito. Eu não selecionei as melhores músicas pensando, cara, esta música vai ativar o. Não, não pensei em nada disso. Eu só botei música, ponto. Só liguei play, só. Em um dia da semana. Isso era rápido, fácil, e a gente mediu isso. De repente eles olharam e falaram assim: peraí, mas realmente diminuiu. As pessoas terminavam todas as séries no período que a gente gostaria na quarta-feira. Na segunda-feira, não. Por quê? Como não tinha música, as pessoas paravam mais para conversar. E com isso, atrasava o fluxo do treino. Percebeu? Olha o que aconteceu. Eu, com uma coisa muito simples, consegui gerar dados e mudei as práticas da organização. Gerei uma inovação. Qual que era essa grande inovação? Ligar a música enquanto treina. Percebeu? Simples, mas efetivo. Isso é uma inovação.
Tá? Inovação não precisa ser necessariamente eu criar uma música, eu não vou tocar uma banda, vou criar um novo estilo de música para gerar motivação para as pessoas. Não, às vezes é ligar o som. E é isso que eu queria falar para vocês. A ideia da Lean Startup é aqui eu posso pensar em processo, tá? No lugar de produto ou serviço. Aqui ela trabalha mais com um produto ou serviço. Então eu tenho um processo, eu meço esse processo, gero dados em relação a esse processo organizacional, aprendo com ele, gero ideias de como eu vou resolver, implemento esse processo, continuo, aí eu continuo medindo, aprendo com ele e essa ideia para você começar a gerar inovação contínua dentro de uma organização. Tudo bem? Se você implementa este raciocínio no dia a dia de tudo que você vai fazer, você com certeza vai ter mais inovação no teu processo de trabalho e não só inovação, mas inovação quando for necessário. Por quê? Se os dados apontarem que está tudo bem, eu não preciso aprender e construir coisas novas. A hora que eu faço uma gestão mais baseada em dados, eu sei inclusive quando e se eu preciso inovar. E é isso. Então, eu acho que é possível, sim, gerar processos organizacionais mais inovadores, inovação em processos, e acho que não só é possível, como a gente tem feito isso. Tá bom? Valeu, gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E eu acho que com isso a pergunta foi respondida, né? Então, se o tema da palestra era é possível ter processos organizacionais que gerem inovação, o professor Henrique nos respondeu. Professor, muito obrigado, viu? Que fala maravilhosa. Você já começou com a inovação, pegando slides de outras aulas, usando algo que já estava pronto para criar algo totalmente novo, né? Então, foi uma recombinação muito inovadora, né? Que fez a gente entender um pouquinho mais desse mundo que é maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que interagiu também com a aula.